Olá, boa tarde a todos. Bem, vamos lá a mais uma live express. Hoje o tema vai ser falando especificamente sobre os pacientes que já têm o diagnóstico de câncer de pele. E agora, qual é o próximo passo? Eu vou aqui chamar a doutora Thalita. Aqui. Então, eu vou começar. Olá, Thalita, como vai? tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Então, tava falando aqui que hoje a gente vai falar sobre um pouco mais, né? A questão do exemplo laranja, vai falar sobre aqueles pacientes que já têm um diagnóstico de câncer de pele, né? Antes, Exatamente. eu sou Eliana Góes, sou dermatologista, eu atuo aqui em Belém do Pará e eu fiz a minha formação junto com a doutora Thalita na Universidade Federal Fluminense. Depois disso, eu fui em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Minha especialização em cosmetria e laser e depois o doutorado. E pode se apresentar, Thalita. Bom, eu sou Thalita Batalha e eu fiz dermatologia junto com a Eliana lá na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio. Depois eu me subespecializei em câncer de pele, né, em oncologia cutânea, na USP, né, no Hospital das Clínicas em São Paulo e no ICESP. E atualmente eu trabalho em Jacareí e São José dos Campos, que são cidades do interior de São Paulo. Perfeito. Então, a gente vai falar hoje sobre o câncer de pele, né? Já relembrando o que a gente falou na live passada, quando é que a gente faz aquela suspeita? Então, o que vocês precisam se atentar para suspeitar quando pode ser um câncer de pele? Então, basicamente, claro, tem muitas outras coisas, mas para a população geral e também para o médico generalista, aquela pinta, uma pinta nova que surgiu, que está com uma simetria, que está com cores diferentes, né? Que você tem, está mudando, aquela pinta que já existia, está mudando. Então, esse é um sinal de alerta. Não só as pintas, então esse mês não é só dedicado para a questão das pintas escuras, né? Que é para diagnosticar um dos cânceres mais importantes, né? Que é o melanoma. Mas também outros tipos de câncer, que é o que a gente vai focar hoje, né? Então, quando é que a gente suspeita de outros tipos de câncer de pele? Então, quando tem, por exemplo, uma ferida que não cicatriza, né? Então, o paciente tem aquela ferida, Exatamente. então tô com uma ferida aqui no braço, na orelha, que tá aqui há tempão, né? Meses, que não tá cicatrizando, né? Ou uma lesão, parece uma espinha, né? Até teve uma influencer, foi, eu nem lembro se era italiana, que tinha uma lesão aqui na fronte, não Pois é? E aí, ela achava que era uma espinha e aquilo foi evoluindo e era, na verdade, um câncer de pele. exatamente. E o que demonstra que pessoas jovens, né? Então a gente já vê casos em pessoas jovens, né? Então, Sim, basicamente, então, uma espinha, uma lesão que não cicatriza, que está ali por muito tempo, cicatriza, tudo, mesmo sendo você sendo jovem, a gente tem que se alertar. Também outra coisa importante, às vezes alguma lesão que parece como se fosse uma placa de alergia, né? Uma placa vermelha ali de fungo, que, que não coça, ou coça muito pouco, né? Às vezes a lesão é tão exuberante, a gente esperaria mais por urina, mas então, quando passa lesão, a gente também tem que se atentar, porque também pode ser um câncer de pele, né? exatamente. E aí, beleza, você suspeitou, foi no médico dermatologista, de preferência da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e aí ele fez uma biópsia de pele. Geralmente procede, né? Thalita, a gente pode aí faz uma biópsia. Aí, ok, veio lá câncer de pele. E o que a gente vai fazer agora? Então, conta pra gente, Thalita, o tipo principal, que é a base celular. Então, como é que ele é? Bom, eu acho que é o que é o mais rotineiro aí na vida do dermatologista, né? Que é o carcinoma basocelular. Ele é o câncer de pele mais prevalente, né? Ele se origina nas células basais, que é a camada mais profunda da epiderme, né? Geralmente, gente, ele acaba cometendo regiões expostas ao sol, né? Face, pescoço, ombro, colo. Não que ele não possa aparecer nas outras regiões, ele pode, mas é mais raro, tá? Bom, quando a gente fala do carcinoma basocelular, aliás, de todos os cânceres de pele no geral, a detecção precoce, ela é fundamental, né? E muitas das vezes curativa. Então, por isso que a gente fala que é super importante vocês estarem passando numa rotina, numa consulta, para a gente estar avaliando. Porque, por exemplo, o carcinoma basocelular, a forma mais comum dele é a fórmula nódulo ulcerativa,
né? Que é uma bolinha de uma pápula que a gente chama, né? Que ela é vermelha, eritematosa, ela é brilhosa, né? A gente chama até que num aspecto perolado, ulcerada, então ela costuma ter uma crosta central. Mas, né, que é de mais fácil diagnóstico, né, digamos assim. Mas ele pode apresentar, por exemplo, ele tem um subtipo dele que pode parecer uma alergia, né, uma psoríase, um eczema. Então, assim, realmente só o olho de um profissional, assim, especialista para conseguir diagnosticar, detectar, retirar aquela lesão a tempo e curar o paciente, né? E quando a gente fala disso, por quê? Porque o vaso celular ele tem uma baixa letalidade. Então, muitas grandes, assim, mais de 90%, né? A gente tirou, acabou o problema. E quando a gente fala de tratamentos do vaso celular, varia muito, porque a gente pode, desde fazer uma crioterapia, nós podemos tratar com medicações como 5-fluoracil, como imiquimod, né? Podemos também realizar a cirurgia. E dentro da cirurgia, a gente tem até a cirurgia de Mohs, que ela visa o quê? Poupar tecido, né? Então a gente quer realmente tirar e ter certeza que todo aquele tecido comprometido foi retirado. A gente usa muito para regiões nobres, que a gente quer poupar mais pele, ou quando o câncer realmente ele é um pouquinho maior, né? Então, assim, é uma conduta e que cada vez agrega mais no nosso tratamento, né? Isso que você falou sobre a questão das áreas nobres, isso é importante, porque a gente observa com mais frequência, né, o carcinoma vascular acaba sendo na região da face. E a gente tem que ter retirada. Eu sempre explico isso, né, para o paciente, porque dependendo das vezes da área, às vezes próximo do olho, aqui no nariz, que é uma área que a gente não tem muito tecido para retirar, né? Eu explico que às vezes precisa realizar realmente o tratamento em tá lá. Então precisa ir para o hospital, fazer a cirurgia de Mohs, ou então, pelo menos, o congelamento intraoperatório, que é assim, tirou aquela área que você suspeita. Então, e aí é interessante ter um patologista, né, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, que vai olhar, ver se a lesão foi removida completamente. Porque se não fosse sobrar alguma linha de tumor, né, aí retira mais. E depois tem que fazer a reconstrução, né, que é outro né, que são as reconstruções dentro da cirurgia dermatológica, cirurgia plástica também. Que aí você vai rodar retalho, enfim. Aí isso daí também é uma coisa muito específica, né? Mas, assim, eu digo, né, que o principal objetivo no tratamento do câncer, então, assim, os três principais, é a gente obter a cura oncológica, né? Remover. A segunda é manter a função. Então, por exemplo, se for perto aqui da câncer na boca, a gente retirou, tem que retirar para não deixar, por exemplo, o paciente pequeno que ele tenha dificuldade de comer, né? Então, assim, você tem para não danificar essa função do ser humano, da pessoa, né? E, em terceiro lugar, no caso, é manter a questão estética. Então, a parte estética numa cirurgia oncológica, né, de câncer de pele, é a terceira coisa que a gente vai olhar, mas que também não deixa de ser muito importante, né? Exatamente, por isso que é tão importante o diagnóstico precoce. Quanto mais no início a lesão tiver, maior o sucesso do tratamento. Perfeito. E aí, assim, falando, a Thalita falou sobre a questão do carcinoma vascular, existe um outro tipo que as pessoas não conhecem tanto, né? Que é o carcinoma espinocelular, ou carcinoma de células famosas, né? Então, esse tipo de pele, esse, assim, a maioria mesmo do câncer celular é o tipo de câncer de pele mais comum, mas em segundo lugar vem o carcinoma espinocelular, né? Ele surge na área da derme das células escamosas, é uma camada de derme, e ele pode onde tem epitélio, pode ter esse carcinoma de células famosas, não só na pele. A gente pode ter outras de epitélio, esôfago, dentro da mucosa oral, enfim, toda essa área, né? A gente pode ter o sistema digestório. E assim, na pele, falando então para vocês da pele, quando a gente vai suspeitar, então também ele pode ser semelhante a uma ferida, ou às vezes ele é com uma ruga endurecida, então às vezes muito tempo, e realmente não vai aumentando, vai abrindo como se fosse uma úlcera mesmo. Ele surge principalmente nas áreas expostas também, né? Como as áreas semelhantes à base celular, então a gente pode encontrar, né, na área da face, couro cabeludo, mas ele também surge aqui na superfície aqui dos braços, né, das mãos. É bem comum de surgir, né, também pode surgir.
Na boca é uma área que surge, né? Porque não é só exposta à questão da radiação ultravioleta, mas paciente que fuma, então paciente tabagista, ele tem mais chance, na verdade, se fuma, mais o carcinoma escamoso, né? Bem, outra população também de risco, né, para o famoso é a população que tem algum grau de imunodepressão. São justamente aqueles pacientes transplantados, né, transplantados aqui, por exemplo, no nosso meio, a gente vê muito transplantado renal, né? Mas, de modo geral, eles precisam tomar medicamentos que para eles não terem a rejeição daquele enxerto, né, do órgão. Então, para eles manterem aquele órgão que o organismo não rejeite, ele precisa tomar um medicamento um pouquinho que suprima um pouquinho a imunidade. Então, assim, quando a gente faz essa supressão, a gente está mais disposto a ter esse tipo essas neoplasias, né? Principalmente no caso, o carcinoma escamoso, né? Na pele. E onde mais? E aí, nesse caso, fez, né, digamos, fizemos a suspeita, fizemos o... Ah, esqueci de falar. Onde é que o carcinoma escamoso também pode surgir, né? Qual é a população que a gente vê, né, Thalita? Aqueles pacientes idosos que têm várias lesões, que são as queratoses actínicas, que são lesões que a gente chama de pré-malignas, né? Que ainda não são câncer de pele. Tem uma chance baixa, mas ele pode evoluir para câncer de pele e ele vai evoluir para o carcinoma famoso, né? Então, de colo, né? Braço, bem áspera, naqueles pacientes idosos, geralmente. Tomar um sol por longo período, né? Geralmente, a gente vê muito aqui nesses pacientes ribeirinhos, o pescador aqui na área, né? Então, que foram expostos ao sol muitos anos, né? Trabalhou muito. Exatamente. E ali o tratamento vai acabar sendo, quando a gente tem, na maioria das vezes é a cirurgia mesmo, né? Então, quando a gente faz o diagnóstico, remove, a gente vai ver lá da patologia, a gente tem que olhar a biópsia, né? Então, por isso que é importante voltar e levar e ver o seu resultado, né, com o seu médico, ver se a lesão foi removida totalmente. Né? E aí a gente, entre o carcinoma basilar e o carcinoma escamoso, o que pode ter mais chance de ser doente é o carcinoma escamoso, né? Ele tá falando lá, ele é muito raro a gente um avanço assim, né? E principalmente nessa área de face, então a área que dá face, né, que a gente tem os linfonodos, que a boca, a gente tem que ter muita atenção, né? Investigar se realmente não tem contaminação, né? Exatamente. Às vezes a gente precisa pedir outros exames. Ou acompanhar o oncologista, né? Eu gosto de seguir junto, quando é assim. Também. E aí perguntaram pra gente se tem o câncer, quer dizer que eu preciso fazer quimioterapia? Então, assim, a resposta é que na maioria das vezes não, tá? Entre a quimioterapia e a radioterapia, foram poucos casos que eu acompanhei de pacientes que têm câncer de pele, idosos, assim, que tem várias lesões, né, carcinoma escamoso e tudo, e aí às vezes se opta pela radioterapia nesses casos. Mas, assim, paciente idoso que não tem condição operatória, né, e aí a gente pode fazer a radioterapia antes de cirurgia, quando você não tem cirurgia, ou também depois da cirurgia, dependendo da área, né, que você retirou. E, em geral, a gente vai fazer para o carcinoma escamoso, né? Muito raro ter que fazer por base celular, né? Sim. Geralmente mais aquela terapia-alvo. E também, em relação à quimioterapia, é mais raro ainda de ter que fazer. Mas, assim, eu dei até uma pesquisada sobre isso, são os agentes. Tem o fluoracila, que a gente acaba usando, né, topicamente, né, o mesmo agente. E cadê o outro? Peraí, vou achar. Sim, fluoracila e a cisplatina. Eles são medicamentos que são administrados pela via intravenosa e pode ser feito uma vez por semana, né? E precisam de quimioterapia, por exemplo, para o carcinoma escamoso. Mas que é muito difícil a gente ver na prática. Tá muito difícil mesmo. Muito difícil. Assim, eu vi, eu acho que uma vez só, assim, uma paciente que eu acompanhava, que a gente acabava fazendo, ela fazia terapia para o carcinoma escamoso, ela tinha múltiplas lesões mesmo, muita queratose actínica no corpo inteiro, e a gente acabava fazendo muita crio. Então, na dermatologia, a crioterapia, e ela seguia a terapia. Ela também não tinha condição operatória, era cadeirante, né, paciente muito idosa, tipo, 40 anos, enfim. Certo? E que a gente teve mais de dúvidas?
Bom, perguntaram aqui para mim que tem uma lesão que forma uma casquinha e nunca cura, né? Se poderia ser um câncer de pele. Na verdade, gente, essas são as lesões que a gente mais tem que ficar atenta. Porque pode sim se tratar só uma doença, uma lesão inflamatória, né? Daqueles pacientes que têm aquele hábito de ficar realmente manipulando a lesão, né? E acaba, às vezes, até formando depois ali uma cicatriz de tanto que ele cutucou. Pode também ser uma ceratose actínica, como a doutora Eliana falou bem, que é uma lesão pré-cancerígena. Então, assim, apesar de ser uma lesão benigna, ela tem indicação sim de ser tratada, mas pode também ser um câncer de pele. Por isso a importância de, nesses casos, né, sempre estar passando com um dermatologista para ele estar examinando. A gente faz a dermatoscopia, o nosso exame físico também, e na dúvida a gente sempre acaba biopsiando mesmo, antes de fazer o tratamento, né? A outra pergunta que chegou foi que a paciente foi no consultório e o médico queimou várias lesões sem biopsiar. É mais uma vez o que eu tô falando, gente. Vai depender muito. Algumas lesões não está errado, está correto, está descrito que pode ser tratado sim com procedimentos destrutivos, digamos assim. A gente cureta, cauteriza, pode sim, depende muito do subtipo. E isso o especialista sabe reconhecer. Né? Ele sabe detectar ali o subtipo, se tem indicação ou não. Se é nodular, obviamente, ele já vai optar por uma cirurgia, por uma exérese. Na dúvida, ele vai biopsiar. Então, assim, se provavelmente ele queimou, ou era uma lesão benigna, uma ceratose actínica, ou realmente era um subtipo superficial, um subtipo que era possível realizar esse tratamento. Mas aí vale só ressaltar nesse caso que provavelmente, se ele queimou sem biopsiar, provavelmente ele olhou na dermatoscopia, viu que Sim, era bem assim, 99% de chance de ser ceratose clínica, né? exatamente. Copia, mas e aí, nesse caso, quando a gente opta por fazer a crioterapia nos carcinomas celulares superficiais, a gente normalmente já tem a biópsia e já tem o papel que está garantindo que é realmente carcinoma celular, né? Nesses Sim. casos. Não tá pra gente aqui a questão da tatuagem, né? Perguntar. Hum, Então, eu até falei na vez passada, né? Tatuagem também é uma área que a gente tem que olhar. Ou tatuado, a gente tem que examinar e tem que olhar com dermatoscópio, às vezes tem dúvida, biopsiar. E pode surgir câncer de pele em qualquer área. Pode ser de tatuagem, enfim, qualquer área. É claro que a gente, eu até fico com pena, né? Assim, algumas vezes quando eu preciso biopsiar alguma lesão próxima à tatuagem, mas a saúde vem em primeiro lugar e aí a gente acaba que vai mexer lá, vai fazer a cicatriz em cima da tatuagem, né? E, assim, pedem a minha opinião sobre tatuagem, se fosse em mim, assim, eu não recomendo, né? Não recomendo. E o contrário às vezes acontece muito. Eu já tive pacientes que retiraram algumas lesões, inclusive cancerígenas, e eles querem fazer a tatuagem para camuflar a cicatriz. E a gente não indica, né? Porque realmente a gente pede total parâmetro para acompanhar esses pacientes. Eu também, isso aí, eu não recomendo também. E outra coisa, perguntaram também em relação já que a gente tinha curativo, por que você está acompanhando? Então, isso também é uma dúvida muito importante. Na maioria das vezes, é claro, a gente pode ter uma resposta de um câncer de pele, porque a medicina não é exata, não é exata, né? Não é uma matemática, é muito difícil. Se uma lesão foi bem retirada, mas pode acontecer. Tá, ok, ocorreu, você foi essa pessoa premiada, recidiva, aí por isso que a gente tem que acompanhar. Mas também o principal motivo do acompanhamento é porque pode surgir câncer de pele em outras áreas. Então você já teve câncer de pele, então a gente já abriu o alerta, porque liga o alerta, porque você está sujeito a ter outro câncer de pele novo, né, Thalita? Então é por isso que tem que acompanhar. Exatamente, é muito importante. E é isso que a doutora Eliana falou, gente. A gente sempre tem que, pelo menos eu sou muito assim, conservadora, sabe? Eu acho que é importante a gente sempre documentar tudo, a gente fazer esse diagnóstico precoce, e tá sempre acompanhando o paciente de perto. O paciente que se expôs muito ao sol, ele é um paciente que ele tem mais predisposição a desenvolver lesões cancerígenas, né? Geralmente fototipo, né? Paciente clarinho, fototipo baixo. Então, eu acho que, e a doutora Eliana falou no começo também,
Pelo menos a gente pega muito paciente jovem, gente. Paciente que se expôs muito ao sol, que é clarinho, acaba tendo. Tem vários casos, teve dessa que saiu recentemente, né? Que acabou aí disseminando nas redes sociais, mas existem vários outros casos, né? Sim, eu lembro bem. Até na a gente estava, né, de uma estudante de medicina, super nova, jovenzinha, menos de 20 anos. Tinha uma lesão até na costa, eu lembro bem desse caso. Sim. Bem, as dúvidas, né, Thalita? A gente Sim, aqui foi. acho que foi aqui também. Então, a gente vai ficar por aqui, né? Vai ver, né, o tema. Eu acredito que vai ser melanoma, né? Pra gente deixar Melanoma. Como só para ser os principais sinais de alerta. Aí vamos falar um pouquinho sobre esse pessoal. Aliás, se tiver alguém aí que teve, que tem alguma dúvida, que quer compartilhar com a gente, que quer perguntar, a gente vai abrir caixinha, tá? E vocês mandem para a gente poder fazer uma live bem especial aí no nosso Dezembro Laranja. isso aí. Então, um beijo, Thalita. Um beijo a Beijo. todos. Ai, Tchau, tchau. gente. Até semana que vem.